Legal. Nós temos então diversos exemplos de funções, já definimos o que é função e agora é hora da gente entender alguns tipos de funções, certo? As funções têm diversas classificações que são úteis para a gente fazer análises. Uma delas é a que diz respeito à função crescente ou decrescente, ok? As funções elas podem ser classificadas quanto à sua forma de crescimento. Legal? Lembrando que quando a gente está falando de função crescente e decrescente, eu já me refiro às funções associadas a valores numéricos, tá legal? Não tem como eu definir função crescente e decrescente para funções de times de futebol, por exemplo, tá legal? Então aqui nós estamos falando de funções que envolvem valores numéricos. Quando eu penso na palavra crescente e na palavra decrescente, está muito claro que eu penso em alguma coisa que cresce, ou seja, que aumenta de tamanho, ou seja, que o número aumenta, e na função decrescente eu estou pensando em alguma coisa que diminui de tamanho. Tá legal, mas aumenta de tamanho dependendo do quê? Diminui de tamanho dependendo do quê? Vamos pegar uma situação, mais uma situação prática, ok? Vamos chamar de situação 3. Nós já demos as duas situações iniciais, a do posto de gasolina e a do perímetro. Agora nós vamos falar de uma terceira situação que eu vou chamar bem simples de piscina enchendo, ok? Então vamos supor que existe uma piscina, ok? Essa piscina está vazia e de repente eu começo a jogar água aqui e ela vai enchendo, tá legal? Ela vai enchendo. Muito bem. Agora, vamos supor que eu consiga medir a quantidade de água que entra por minuto. E eu vou dizer que entra aqui 4 litros de água a cada minuto. Tá legal? 4 litros de água a cada minuto. Portanto, o volume da minha piscina é uma função do tempo que passa. Quando não começou o tempo a ser contado ainda, a piscina está vazia. Quando passaram-se 1 minuto, a piscina tem já 4 litros de água. Quando se passam 2 minutos, a piscina tem 8 litros de água. Então, eu posso dizer que o volume da minha piscina é uma função do tempo, ok? Que eu posso chamar de x ou posso chamar de t, definido por essa regra matemática, 4 vezes x. Tá legal? O que acontece com essa função? Perceba que conforme o tempo cresce, eu tenho uma correspondência de volume também crescente, certo? Então, como é que eu defino uma função crescente? O que é uma função crescente? Matematicamente, a gente define isso da seguinte forma. Se T1 é maior do que T2, ou, no caso, a gente definiu x1 e x2, então se x1 é maior do que x2, isso só acontece, então eu digo se e somente se, esse símbolo matemático, isso só acontece quando o meu f de x1 for maior do que f de x2. O que significa isso? Significa que se eu pego um x que é maior do que um outro x, eu sei que o meu f desse x é maior do que o f do x anterior. No exemplo da piscina, um tempo maior do que o outro implica um volume maior do que o outro. Tá certo? Num instante, 1 minuto, num instante, por exemplo, 5 minutos, o volume ocupado é maior do que no instante 1 minuto. Porque no primeiro minuto eu vou ter apenas 4 litros na minha piscina e no meu minuto, vamos colocar em números, né, para ficar mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, 1 minuto, eu vou ter o volume de 1, que é igual a 4 litros. 5 minutos, eu vou ter volume de 5 igual a 5 vezes 4, 20 litros. Percebam que aumentou o tempo e aumentou a quantidade de volume. A minha variável do domínio aumentou, a minha imagem também aumentou. x1 maior do que o x2, f de x1 maior do que o f de x2. Muito bem. Agora vamos pensar numa outra situação muito parecida com essa, mas agora a minha piscina já está cheia, eu já a utilizei e eu preciso esvaziar a piscina. Então eu tenho aqui a minha piscina, ela está cheia, ok? E eu tenho um ralo aqui, ok? E vai começar a sair água por esse ralo. Vamos supor que essa água saia a uma taxa de 5,5 litros
por minuto, ok? É um ralo grande, vai saindo 5,5 litros de água a cada minuto que passa. Vamos supor que essa piscina tenha inicialmente 10 mil litros, ok? Então ela está cheia com 10 mil litros. Então o volume da minha piscina ele vai ser determinado também como uma função do tempo e ela vai ser igual a 10 mil litros, que é o volume que eu tenho inicialmente, e aos poucos eu vou subtraindo a quantidade de água que vai saindo. Quanta água vai saindo? Vai saindo 5,5 litros de água a cada minuto. Então, X aqui está sendo meu tempo em minutos. Tá legal? Então, para a gente dar um exemplo, depois de 1 minuto, eu tenho 10 mil menos, vamos colocar 2 minutos, vai? Depois de 2 minutos, eu tenho 10 mil menos 5,5 vezes 2. Esse 5,5 vezes 2 vai dar 11. Esse aqui vai dar 10 mil menos 11, que isso dá 9.989 litros, ok? Bom, se eu tenho depois o volume de 4, depois de 4 minutos, isso vai ser 10 mil menos 5,5 vezes 4, portanto isso aqui vai ser 10 mil menos 22, portanto o meu volume depois de 4 minutos vai ser 9.978 litros. Então percebam que aqui, conforme o tempo passa, conforme o tempo aumenta, o meu volume vai ficando cada vez menor. Então, em 2 minutos eu tinha 9.989 litros, depois de 4 minutos eu tenho um pouco menos, 9.978. Então, a partir dessa motivação, a gente consegue definir o que é uma função decrescente. Função decrescente é a seguinte: quando eu tenho um x1 maior do que x2, isso só acontece, símbolo se e somente se, o meu f de x1 é menor do que o f de x2, certo? Vamos comparar essas duas situações. Nessa primeira situação, se o meu x1 é maior do que o x2, o f de x1 é um valor maior do que o f de x2. E aqui acontece o contrário. Quando o meu x1 é maior do que o meu x2, o meu f de x1 é menor do que o x2. Então veja aqui os exemplos. Esse valor aqui é maior do que esse valor aqui. É maior. Então esse tempo é menor do que esse, mas esse volume é maior do que esse. Quando a relação de crescimento entre o domínio e a imagem é invertida, é uma função decrescente. Quando é que tem funções decrescentes? Quando as situações do domínio aumentando provocam uma determinada diminuição na minha imagem. Quer ver um exemplo simples? É a força da gravidade. Quanto mais distante um objeto está do planeta Terra, menor é a influência da gravidade que ele sofre do planeta Terra. Vocês vão estudar em física que a gravitação tem uma lei que a gente diz que é o inverso do quadrado da distância. Quanto maior a distância, mais fraca vai ficando a força da gravidade em relação àquele corpo, certo? Então, existem diversas situações onde, conforme uma coisa cresce, a outra decresce. E aí a gente estabelece a função crescente e a função decrescente, ok?